Olá, tudo bem, pessoal? Nossa, hoje eu vou falar sobre um assunto que muita gente tem medo de falar em público, né? Que medo é esse, pessoal? Fala assim, você precisa falar com duas ou três pessoas numa reunião, a pessoa já desmaia, já começa a roer a unha, né? Já entra em desespero. E assim, a gente precisa entender da onde vem esse medo de falar em público, né? O porquê que tanta gente trava desse jeito na hora de ter que apresentar alguma coisa. Na verdade, eu acho que o seu medo não é de falar em público. Eu acho que o seu medo é de errar. A gente tem medo de errar e aí a outra pessoa zoar com a gente ou tirar um sarro com a nossa cara. A gente não quer ficar por baixo. A gente não quer errar e passar vergonha, né? Mas eu tenho uma coisa para te falar: é normal errar, é normal. Errou, gente, pede desculpa e se corrige. Quantas vezes eu já não dando aula, às vezes eu tô escrevendo na lousa e aí tô escrevendo em inglês, tô explicando em português e acabo comendo bola, errando uma palavra. Gente, eu peço desculpa, apago e corrijo. Nós não somos máquinas, né? E até máquinas pifam. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é não tenham medo de errar, tá? Se durante uma apresentação você errar algo, relaxe, respire e peça desculpa, ajuste e vá embora, tá? Imprevistos acontecem durante uma apresentação, principalmente ao vivo, né? Por exemplo, que quando você grava, lógico, eu consigo cortar e tudo mais, mas ao vivo a gente precisa ter uma atenção a mais. Mas imprevistos acontecem, não tem o que fazer, tá bom? Então, a primeira dica que eu tenho é essa: não tenha medo de errar, porque se você errar, tá tudo bem, nada vai te acontecer, tá bom? A outra questão é conheça o seu público. Não adianta você vai apresentar algo, vamos dizer que esse vídeo fosse para criança, né? Eu teria que falar, oi, Gracinha, tudo bem? Como é que você tá, menininho? Ai, que lindo, né? Por quê? Porque aí seria um público infantil, né? Não é o caso. Esse vídeo, ele é para um público que já está trabalhando, é um público que já tem um pouco mais noção administrativa, né? Então a gente precisa conhecer o público. Para quem nós iremos falar? Porque o tipo de pessoa para a qual eu vou falar é a maneira que eu vou utilizar. Eu não posso me apresentar para todos os públicos da mesma maneira, porque um público vai ficar satisfeito, o restante não, tá? Então, para você não errar na sua apresentação, primeiro conheça quem vai estar te ouvindo, né? Como que você vai demonstrar as suas ideias? De que maneira você vai usar? Que palavras que você vai utilizar para passar a sua mensagem? Então, a primeira coisa a se fazer é conhecer para quem você vai falar. A segunda parte, pessoal, é a gente se conhecer, né? A gente precisa. Eita, que foi errado aqui. Aí, tá vendo? Imprevistos acontecem. Pedi desculpa, arrumei já e bola pra frente. Então, o nosso passo, né? O segundo passo é se conhecer. Então, eu até tenho uma tirinha aí, ó. Por que você está sempre tão disposta a me criticar? Eu acho que eu tenho um talento especial para encontrar defeito nas pessoas. Mas e os seus defeitos? Eu tenho um talento especial para ignorar todos eles, né? Então a gente precisa se conhecer. Do que eu tenho medo? Tá? Você não tem como lutar ou se desenvolver se você não sabe do que você tem medo. Você tem medo de falar em público, você tem medo de errar, você tem medo de desmaiar, você tem medo do quê? Descubra qual o seu medo e aí sim você terá como lutar contra isso, né? O que te motiva? O que te deixa feliz numa apresentação? Vamos dizer assim, eu gosto de uma pessoa que dá risada, uma pessoa que, né, poxa, que descontraída, que dá umas piadas. Então, assim, o que te motiva durante uma palestra? O que te deixa acordada? Faça isso, faça igual, né? Agora, qual é o seu ponto forte? Se o seu ponto forte, se
você não é engraçado, então não tente ser, né? Busca o seu ponto forte. Se seu ponto forte é demonstrar gráficos, você consegue analisar um gráfico, use gráficos, use o seu ponto forte ao seu favor na sua apresentação, né? Use aquilo que você tem de melhor a seu favor. E o que te deixa nervoso? Ai, me deixa nervosa se tiver muita gente olhando para mim, né? Então use técnicas de olhar para o nada, olhe para o horizonte como se não tivesse ninguém. O que te deixa nervoso? Para que você esteja preparado. Então, eu te proponho que se você está assistindo esse vídeo é porque você tem problemas para falar em público. Então responda essas 4 perguntinhas, né? E aí depois, se você quiser, até coloca aqui no comentário, né? O que te deixa nervoso, do que você realmente tem medo. E aí, com essas respostas, você vai conseguir se preparar, porque não é só para uma reunião, a gente precisa nos entender aquilo que está acontecendo com a gente, para que a gente perca de uma vez, né? O medo de falar em público. E, gente, a terceira é treine, ensaio, né? Porque se você tem medo, por exemplo, de ficar nervoso, de esquecer, se você tem medo de errar, ensaie várias vezes diante de um espelho, foi até a imagem que eu coloquei aí. Olhe para você mesmo, né? Ensaie várias vezes, porque você vai conseguir, dessa maneira, ensaiando, tá com mais certeza daquilo que você vai apresentar, com mais tranquilidade, né? Não vai ter que improvisar tanto, né? Se acontecer alguma coisa. Então, faça isso, ensaie, se prepare, né? Porque quanto mais preparado nós estamos, menos medo de errar nós temos e menos chance de errar nós temos, tá? Então, esses são os 3 pilares principais para uma boa apresentação e para você que tem medo de falar em público, para que você possa vencer esse medo. Essa é a primeira parte do vídeo, porque eu não gosto de fazer vídeos muito extensos, eu gosto de separá-los, né? Então, na próxima semana, eu vou estar postando, Perdendo Medo, né, de Falar em Público, parte 2, onde eu vou trazer mais técnicas para nós melhorarmos a nossa apresentação e o nosso medo. Gente, é aquilo. Errou, pede desculpa, corrige. Não tem nada, não fique nervoso com o erro. Erro é normal. Hoje a sociedade cobra muito de que a gente não erre, mas erro é normal. E é isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça. Aprendendo isso, tendo certeza disso, você vai melhorar muito a sua fala, você vai melhorar muito esse seu medo de falar em público. Então, ó, curte, se inscreve aqui no meu canal com o sininho para que meu vídeo chegue até você e me siga no Instagram. Vai estar aqui no primeiro link dos comentários, tá bom? Um beijo, pessoal. Tchau!